Opa, tudo bem? Aqui é Alexandre e eu hoje quero provocar você a pensar sobre uma situação que acontece muito comumente dentro das empresas por aonde eu passo. É você gerenciar pessoas que estão vinculadas funcionalmente a você e muitas vezes vinculadas funcional e hierarquicamente a outros gerentes da sua empresa. Como que você faz para evitar os conflitos que muitas vezes acontecem? É aquela história de, pô, eu não posso fazer isso para você porque meu outro chefe pediu para fazer outra coisa, ou então pediu para fazer diferente. Ou então é aquela coisa, eu estou atrasado nesse processo porque eu estou primeiro fazendo aquilo que o outro departamento me pediu para fazer. Ou então, não posso fazer desta forma, porque lá no outro departamento a gente precisa fazer isto daquela outra forma. Então, só tem duas dicas que realmente vão te ajudar muito. Se você é gerente de pessoas que tem uma relação de interdepartamentalização ou então interdependência entre diversas áreas, só tem duas dicas importantes que você precisa levar da nossa conversa agora. Primeira dica, se você realmente está com esse problema, ou talvez daqui uns dias você vai ter esse problema aí com as pessoas que trabalham com você. Se você é gerente de uma empresa um pouco maior, isso é muito comum acontecer. Eu vivenciei muito isso. Primeira dica, a coisa mais importante que um gerente precisa ter focado, precisa ter atenção dentro da sua empresa, são os processos. Exatamente. Muita gente me diz assim, mas as pessoas são o patrimônio mais importante. Claro, as pessoas precisam ser respeitadas, precisam ser valorizadas, precisam ser preparadas. Porém, é um desrespeito trabalhar numa empresa, é um desrespeito com as pessoas se você não deixa claro para elas qual é a responsabilidade, o que ela precisa fazer, qual é o processo que essa pessoa precisa desenvolver, quais são as atividades que ela é responsável. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para eliminar uma boa parte dos problemas desta relação entre você e a sua equipe e os outros departamentos é desenhar de uma maneira muito clara os processos. Então, assim, esse é o primeiro passo. Desenhar efetivamente, botar no papel. Hoje em dia já tem softwares, inclusive softwares online, que você desenha os processos, interrelaciona processo A com processo B, né, que faz com que você tenha os inputs e os outputs e as etapas todas. Então, uma vez que você tenha isso bem desenhado, você agora vai para a segunda dica que eu tenho para te dar, certo? Então, a primeira delas, desenha os processos, põe tudo no papel. Qual é o processo? Da onde que vem? Quais são as informações que eu preciso? Quem é o meu fornecedor? Quais são as atividades que eu preciso fazer? E quais são os meus clientes internos ou externos? E aí, no meio disso tudo, você define as responsabilidades. Quem são as pessoas que precisam fazer tais atividades? E aí surgem, né, os interrelacionamentos ou a interdependência entre uma pessoa que trabalha num processo que está sob a sua gerência e essa pessoa também pode trabalhar num processo que está numa outra área. Ela tem que fazer alguma atividade que vai atender uma demanda da área vizinha, ou da cliente, ou da fornecedora. Perfeito. Então, primeira parte, desenhe esses processos. Revisa cuidadosamente, sistematicamente esses processos. Segunda dica fundamental. Se você seguir a primeira dica e a segunda dica, você resolve 99,99% dos problemas. Segunda dica, o grande problema nas organizações é a falta de comunicação. E esta falta de comunicação, ela acontece muitas vezes entre o chefe e o subordinado. Opa! Chefe subordinado parece uma coisa mais antiga, entre a equipe. Então, aquele cara que está liderando uma equipe e as pessoas que colaboram naquele projeto ou naquele setor ou naquele processo. Então, melhora muito a sua comunicação com a sua equipe. Isto é parte da sua comunicação como líder. Porque, além de se comunicar bem com a sua equipe, deixar claro qual é o processo, qual é a responsabilidade de cada um, aonde que nós vamos chegar se nós conseguirmos cumprir determinadas etapas, metas ou atividades, mas também tem uma comunicação que você precisa estabelecer para esse tipo de situação com os outros departamentos. Então você pode ser gerente, por exemplo, de um setor de contabilidade
E você precisa ter uma rotina de conversas, de reuniões, de comunicação aberta, fluente, com os gerentes de outras áreas, como por exemplo, da área comercial, da área financeira, da área de estoques, da área de logística. Imagina como que você vai gerenciar a sua área se você não estiver conectando os processos da sua área com os processos das outras áreas e fazendo justamente os acordos de fornecimento interno. Ou seja, imagina que na sua área você faça um relatório, pega um relatório, e tenha que entregar esse relatório todo o dia 10 de todos os meses para um determinado departamento. E esse relatório, na verdade, é o seu produto que você precisa entregar para outro departamento. Se isso não estiver claro, o outro departamento, o gerente do outro departamento, pode vir pedir para a pessoa responsável por elaborar esse relatório dentro do seu setor fora do dia 10, dia 9, dia 8, dia 5. E essa pessoa pode ter outras prioridades dia 9, dia 8, dia 5, que não entregar o relatório para aquele cliente interno. Então, se eu tenho essa comunicação limpa, esses acordos bem elaborados e tudo isso registrado em processos e integrado dentro da organização, eu começo a resolver todos esses problemas. Aliás, só para a gente complementar esse vídeo, Ram Charan, no seu livro Execução, fala que o grande sucesso, o segredo do sucesso das empresas é alinhar a estratégia aos processos e às pessoas. Neste vídeo, a gente está fazendo o quê? A gente está alinhando a sua relação de líder de pessoas com a sua relação de gerente dos processos. Não existe outra forma de você se transformar num profissional respeitado, influente, que é um atributo da liderança. Então você precisa, para ser um grande líder, também ter capacidades de gerenciamento de recursos, de processos e uma percepção da estratégia. O que é a percepção da estratégia? É uma visão mais ampla. É aonde nós queremos chegar. Talvez um outro departamento precise cumprir uma etapa para realizar a estratégia, para fazer com que uma grande meta de longo prazo seja realizada. Os processos precisam estar bem enquadrados. Então veja a importância disso que a gente está falando. Parou para pensar? Se você gostou desse vídeo, por favor, comenta aqui embaixo e clica no botãozinho vermelho que tem aqui e segue esse meu canal, assina o canal aqui do YouTube, porque é assim que a gente vai estar crescendo muito. Eu vou estar provocando você, principalmente para você que é gerente, que é coordenador, ou talvez que seja empresário, a pensar sobre essas questões que no dia a dia nos assombram, nos deixam assustados, a gente acha que não tem solução. E sempre tem uma solução, desde que você seja um cara que estude muito. Olha só, agora mesmo estou com um livro aberto aqui e estou trazendo para você muitas coisas que talvez nesses poucos minutos você esteja economizando seu tempo e seu dinheiro. Vem comigo, você quer aprender a ser melhor gerente, ser um líder mais influente, mais respeitado? Está no lugar certo. Até breve!